O professor Israel Pinheiro aqui, vamos de mais uma aulinha hoje, especial, e hoje eu vou fazer uma aula no formato especial, porque eu vou bater um papo com vocês sobre um pouco da minha história como matemático, tá? Quando eu estava no ensino fundamental, eu tive uma professora muito boa, a professora Leia, no 9º ano, e eu conheci o Teorema de Pitágoras no 9º ano, então eu me encantei naquele momento com a possibilidade de eu descobrir um terceiro lado do triângulo se eu tivesse dois. Naquela época, com aquela inocência, né, do ensino fundamental, naquela época a gente ainda tinha uma certa inocência, eu achava isso muito mágico. Eu ter dois lados, eu conseguia obter o terceiro lado. Então, para mim, o Teorema de Pitágoras, ele era mágico. Eu conheci o Teorema de Pitágoras antes de conhecer a equação do segundo grau, e foi a primeira vez que eu falei assim, caramba, que fantástico uma coisa que você tem duas informações e você obtém uma terceira. Acho que foi a primeira vez que eu senti um estalo com a matemática, e ali eu acho que a paixão foi nascendo, né? E aí o Teorema de Pitágoras, o que ele fala pra gente? Qualquer triângulo retângulo que tem um ângulo de 90 graus, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Na prática, a gente tem a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E eu achava isso fascinante, porque eu falava, caramba, se eu tiver dois lados, eu obtenho um terceiro. Exemplo aqui, para eu falar com um exemplo. Se eu tenho aqui um triângulo retângulo de lados 3 e 4, qual será o terceiro lado? A hipotenusa, né? O maior lado oposto a 90 graus. Ficaria x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, fazendo as contas da raiz de 25, e aí eu facilmente encontro o terceiro lado como x sendo igual a 5. Isso na minha cabeça era fantástico, né? E aí eu, em seguida, entrei para o ensino médio, fui morar em outro estado, tive excelentes professores, né? E a minha casa caiu naquele momento. Eu lembro que foi no primeiro ano que um professor falou assim para mim, olha, mas o Teorema de Pitágoras ele não é tão bom porque ele não funciona para qualquer triângulo. E eu nunca tinha reparado isso. Realmente, o Teorema de Pitágoras ele só funciona no triângulo retângulo. E assim, foi uma frustração, né? Como se você tivesse um encanto por uma pessoa, por uma coisa, e esse encanto passou. Acabou porque eu percebi que ele não era infalível. Tinha alguns casos que eu simplesmente não podia usar o Teorema de Pitágoras porque não tinha um ângulo de 90 graus. Eu falei, caramba, então todo esse encanto acabou, né? É um superpoder que só funciona num caso específico. E aí eu fui seguindo. Só que esse mesmo professor falou assim, ó, peraí, eu vou te ensinar uma coisa agora que funciona para qualquer triângulo. E eu falei, opa, peraí. Na minha cabeça eu lembro que eu associei essa matéria, a nova matéria que funcionava para todos os triângulos, eu associei um transformer, que eu fiquei pensando, caramba, então o Teorema de Pitágoras evoluiu, virou um transformer mais forte, virou um Pokémon evoluído. E aí eu conheci a lei dos cossenos, né? E eu fiquei muito entusiasmado em estudar a lei dos cossenos, porque na lei dos cossenos você tem basicamente um teorema de Pitágoras com uma partezinha a mais, mas que funciona para qualquer caso. Basta você ter o ângulo e conseguir calcular aquele cosseno, né? Por isso que é a lei dos cossenos. Exemplo, se eu tiver esse triângulo aqui e quiser descobrir e analisar esse triângulo a partir desse ângulo aqui de baixo, ficaria assim, ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Até aqui tudo bem, porque isso é o Teorema de Pitágoras. Não muda nada, eu já sabia isso. O que acrescenta é que você faz isso aqui, ó, menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo que você está analisando. Nesse caso aqui é o ângulo θ, né? Então, o Teorema de Pitágoras acabou de evoluir, porque para analisar. A primeira parte é todinho o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí entra essa parte aqui. E muitos alunos consideravam isso um problema, né? Você tinha que decorar algo a mais. Eu via como uma evolução. Eu associava jogos, então eu falava assim, caraca, a fórmula ganhou um superpoder a mais. Se eu acrescentar esse 2bc aqui cosseno, eu consigo algo a mais. E eu falava, caraca, agora sim. Agora eu tenho uma fórmula que me prepara, que me ajuda a encontrar os lados de qualquer triângulo. Pode ser retângulo ou não. E aí a minha mente explodiu mais ainda quando eu percebi que o Teorema de Pitágoras é um caso especial da lei dos cossenos. Porque o Teorema de Pitágoras ele é a lei dos cossenos
só que você analisa a partir do ângulo de 90 graus, aí fica cosseno de 90 graus, e a gente aprende que na trigonometria lá o cosseno de 90 é zero. Então toda essa parte aqui some, por isso que o teorema de Pitágoras é reduzido. Então eu estava nas minhas mãos ali com a lei, da lei dos cossenos, e ela era a origem de tudo. Ela é a origem, inclusive, do Pitágoras, né? E eu falei, agora a matemática me encantou de vez. E aí eu era muito entusiasmado com as coisas, sempre fui. Quando eu gosto, eu fico assim, bem empolgado. E esse mesmo professor falou para mim assim, ó, mas tem um caso que a lei dos cossenos não funciona. Eu falei, cara, não é possível. É uma coisa tão legal, tão completa. E ele falou assim, olha, se você tiver muito ângulo e pouco lado, a lei do cosseno vai te ajudar em nada. Porque bem ou mal, para eu aplicar a lei dos cossenos, eu preciso de pelo menos 2 lados e um ângulo. E eu falei assim, caraca, e agora? Então nada é completa. Aí o mesmo professor que me dava um banho de água fria, ele vinha com a solução. Esse professor é excepcional, o professor Isaac. Muito obrigado, professor, porque inclusive é graças ao senhor que eu estou aqui. E aí ele falou assim, olha, para resolver esse problema eu vou te apresentar outra lei, a lei dos senos. Toda vez que você trabalhar com um triângulo que tiver muitos ângulos e pouco lado, e você quiser trabalhar um outro lado desse triângulo, usa a lei dos senos. E aí ele me apresentou a lei dos senos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Como é que funciona a lei dos senos agora? A lei do seno, você pega um lado e divide pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Exemplo, aqui ficaria A dividido por seno de alfa igual B dividido por seno de beta. Ou se eu quisesse também trabalhar, ficaria C dividido pelo seno de θ, né? Óbvio que quando a gente trabalha um problema, geralmente a gente trabalha só com 2, mas a lei dos senos, ela te garante que a razão entre o lado e o seno do seu ângulo oposto é sempre igual. E aí, pessoal, nesse momento eu fiquei completo. Por quê? Eu tinha o teorema de Pitágoras, quando fosse triângulo retângulo, eu tinha a lei dos cossenos, que me possibilitava aplicar o teorema de Pitágoras, entre aspas, em qualquer triângulo, se eu tivesse um ângulo e 2 lados. E depois eu conheci a lei dos senos, que me permitia trabalhar agora com triângulos que me davam muito ângulo, porém me dava poucos lados. Inclusive, essa é uma dica que eu dou para os meus alunos no curso preparatório que eu tenho, que é o Super Turma, e eu falo para eles, ó, se o triângulo tiver muitos lados e pouco ângulo, provavelmente você vai trabalhar com lei dos cossenos. Agora, se o triângulo tiver muitos ângulos e pouco lado, provavelmente você vai trabalhar com lei dos senos. Então, muitos lados, lei do cosseno, muitos ângulos, lei do seno. E é uma dica para vocês aí na hora de decidir se vai de seno ou de cosseno, né? E aí, nesse momento, eu me encantei definitivamente pela matemática, estudando Pitágoras, lei dos cossenos e lei dos senos. Por isso que quando eu dou aula desse assunto, eu sempre falo das 3 coisas juntas. E decidi depois virar professor de matemática e estou aí até hoje, graças a Deus, e sou muito feliz por isso. Preparei aqui, pessoal, para aplicar para vocês, para a gente não ficar só na fórmula, né, e nesse meu desabafo, 2 exemplos rápidos, tá? Para você ver como é que aplica a lei do cosseno e lei do seno. Aqui, ó, eu tenho um triângulo que tem 3, 7x de lados e tem um ângulo de 60. O que eu vou usar? Lei do seno, lei do cosseno? Eu vou de lei do cosseno. Por quê? Quando eu tenho muito lado e pouco ângulo, é lei do cosseno, beleza? Como é que vai ficar aqui, ó? Lado oposto primeiro, 7 ao quadrado igual 3 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes x vezes cosseno do ângulo que eu estou trabalhando, que nesse caso é 60 graus. Show de bola. Então aqui vai dar 49 igual a 9 mais x ao quadrado. Aqui vai dar 6x vezes cosseno de 60 pela tabelinha de ângulos notáveis, que se você não sabe, tem que dar uma pesquisada aí, porque é uma matéria que todo mundo tem que saber, tá? Aqui eu vou cancelar o 6 com 2, vai virar 3. Esse 9 passa para lá negativo, fica 40. 40 igual a x ao quadrado menos 3x. Como está muito parecido com a equação de segundo grau, mas precisa estar igualada a zero, eu jogo para o outro lado. Eu vou ter assim, ó, x ao quadrado menos 3x menos 40
igual a 0. Joga no delta aqui rapidinho, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta vai ser 9 mais 160. Delta vai dar 169, que é ótimo, que é uma raiz exata. Como é que vai ficar no Bhaskara? Eu estou fazendo essa parte mais rápida porque, teoricamente, isso aqui vocês já estão dominando, beleza? O Bhaskara vai ficar menos b, mais ou menos raiz de 169 sobre 2a. X vai ser igual a 3 mais ou menos 13 sobre 2. Aí para cá eu vou pegar só o resultado positivo, porque o negativo nem me interessa, porque não tem como esse x ser negativo, porque não existe lado negativo, né? Não vai existir uma medida negativa aqui para esse triângulo. Vai ficar 3 mais 13, 16 sobre 2. Então o x que me interessa aí nessa questão vale 8. Então aqui a gente aplicou a lei dos cossenos, né? Bem rapidinho, para vocês pegarem a manha aí para futuros problemas que vocês possam vir a enfrentar. E agora esse outro exemplo, obviamente, a gente sabe que vai usar a lei dos senos, mas eu quero tentar vocês. Olha, eu tenho muito ângulo e pouco lado. O que eu vou usar? Lei dos senos. A lei dos senos, geralmente, a gente trabalha quando tem muitos ângulos e pouco lado. Como é que eu aplico a lei do seno? Ó, um lado, a razão entre o lado e o seno do ângulo oposto, seno de 60, acho que essa tinta vai ficar muito fraquinha, peraí. 10 dividido por seno de 60 tem que ser igual, pela lei dos senos, a x dividido por seno de 45 graus. Aí aqui eu vou fazer a primeira coisa, como é uma proporção, uma igualdade de frações, eu multiplico cruzado. Então eu vou ter x vezes seno de 60 igual a 10 vezes seno de 45 graus. Show de bola! Quanto vale seno de 60 graus pelo ângulo notável? Seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Quanto vale seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. De cara aqui na benção eu já posso cancelar esse 2. E eu vou ter x raiz de 3 é igual a 10 raiz de 2. Passa para o outro lado, multiplicando, eu vou ter, no caso está multiplicando, vai passar dividindo, 10 raiz de 2 dividido para raiz de 3. Não posso parar essa conta com raiz de 3 aqui embaixo. Sou obrigado a racionalizar. Vamos racionalizar isso aqui. Vai ficar 10 raiz de 6 dividido por raiz de 9. Raiz de 9 é quanto? 3. Então a conta pararia aqui, beleza? Olha só, vou dar um detalhe para vocês. Poderia ser que a questão não me desse a resposta racionalizado, então eu teria que fazer isso aqui, só que provavelmente a questão ia dar o valor aproximado do raiz de 2 e raiz de 3, aí ia ficar mais ou menos assim, 10 vezes 1,4 dividido por 1,7, que são os valores aproximados das raízes. Eu sempre gosto de falar com os alunos, ó, saibam a aproximação, porque na hora do desespero você substitui, pode te ajudar. 10 vezes 1,4 dá 140, dividido para 1,7. Desculpa, 14 dividido por 1,7. Acrescenta o zero aqui para poder fazer a divisão. 140 dividido para 17. Tá, ó. 140 dividido para 17. Pega o 8 aqui. 8 vezes 7, 56. Vão 5. 8 vezes 1 dá 8. Com 5 que foi 13. Qual é a diferença de 140 para 136? 4. Acrescenta um zero, vai uma vírgula. 2 vezes 17 dá 34 para 40, 6. Eu poderia continuar essa divisão, mas aqui eu já tenho um valor legal aproximado, né? O x vale aproximadamente 8,2. Então, pessoal, 2 exemplos para que vocês tenham aí uma base para resolver exercício. Vou deixar na descrição de vídeo uma lista bem bacana de exercício para vocês treinarem, Pitágoras, lei do seno, lei do cosseno. Eu espero que vocês tenham gostado aí da dinâmica da aula, desse bate-papo também com vocês. E estamos aí para somar, multiplicar e aprovar vocês. Um abração, não deixa de se inscrever no canal, compartilhar por aí. Até a próxima aula!